Chegando para mais uma lição Betel, lição de número 5. Nosso tema é a justiça moral e a ética do reino de Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você, que o Senhor possa estar te abençoando rica, abundante, poderosamente, e que você, meu amigo professor, possa estar sendo abençoado com esse resumão dessa lição 5. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem, que nos permitem entrar na sua casa ou no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos vendo. Meus agradecimentos, que Deus possa visitá-lo com a sua presença e possa restaurar toda a história da sua vida, caso preciso for. A justiça moral e a ética do reino de Deus é o nosso tema. O texto áureo é porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. A verdade aplicada, o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra poderosa de Deus. Os objetivos da lição é ensinar acerca do significado da lei, mostrar o que era ser um escriba naquele tempo e apresentar a justiça de Cristo. Texto de referência, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. O texto de referência se encontra em Mateus capítulo 5, versos 17, 18, 19 e 20. A introdução do nosso assunto diz: qual a justiça de Deus? Qual a justiça? Qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Jesus responde essas perguntas com afirmações categóricas, ao confrontar a interpretação legalista e externa dos fariseus. Bom, então o nosso assunto é esse aí, falando aí sobre moral, sobre ética e quebrando aí alguns conceitos legalistas extras bíblicos que foram se introduzindo e se tornando verdade absoluta, assim como acontecia no judaísmo. Entendendo os preceitos da lei. Então a lei, além de estabelecer um novo período na interpretação da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de cumprir. Ou seja, a menor letra da lei não deixaria de ter o seu cumprimento. Então, por menor que seja o detalhe, teria ou terá o seu cumprimento. Isso é para a gente poder entender a importância que teve a lei no período do Antigo Testamento. O que é uma lei e para que ela serve? Bom, as leis, elas servem para normatizar, para dar norma, para dar norte, para governar uma nação. Por exemplo, nós temos o nosso Brasil com várias leis. Talvez há quem diga até que é um dos países do mundo que tenha o maior número de leis. Então a lei, ela serve justamente para dar uma regulamentação de como vamos viver nesse país, no nosso país. Então a lei é um sistema de regras que são criadas e executadas
por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. As leis foram criadas para organizar a sociedade, por consequência, a civilização. Então Deus pega a sua nação, que até o capítulo 3 de Êxodo, quando Deus chama Moisés, capítulo 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés no meio da sarça. Deus fala com Moisés e chama Moisés, e nessa saída de Moisés do Egito, aproximadamente 45 dias, eles chegam ao pé do Sinai. Depois a gente pode fazer até um mapa geográfico explicando essa situação, esse percurso. Aí eu vou pedir você, deixa o seu comentário aí, se você achar que é interessante. A gente faz uma aula extra aí, faz uma aula de geografia desde a saída do povo de Israel do Egito até a chegada no pé do Sinai ali, na bifurcação ali do Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Então Moisés sobe o Monte Sinai e, entre subidas e descidas, Deus dá leis para Moisés e vai constituindo as leis para que o povo pudesse ter uma norma de vida. Aí Deus dá lei moral, lei civil e lei religiosa. Começando aí com o Decálogo, Deus vai dando variadas leis, dando uma constituição de como seria esse povo de Deus, de como esse povo deveria se comportar na sua vida diária, servindo ao Senhor como povo do Senhor. Então, olha, partindo desse princípio, quando Jesus chega, ele vai estar ainda na lei. E ele vai justamente ser o divisor de água, implantando uma nova aliança. Por isso, Jesus Cristo apresentou uma nova forma de vida, onde tudo começa no interior. Ou seja, a lei que atentava muito para as nossas ações internas, Jesus, com toda a sua dinâmica, implantando um reino de Deus, agora um reino começando de dentro, mudando-nos por dentro, dando uma nova forma de viver do interior para o exterior. A problemática toda não era os erros, a problemática toda era a fonte da onde era oriundo esses erros. Então Jesus vai tratar da fonte, Jesus vai tratar do nascente, Jesus vai tratar da onde se origina todo esse sistema pecaminoso da nossa vida, e que a lei foi muito útil para nos dar um norte, nos orientar e nos mostrar também a nossa pecaminosidade e como nós precisamos de Deus. O caráter fundamental da lei. A lei sempre foi um espelho que protegeu os homens para que não fossem consumidos pela glória de Deus. Devido à natureza pecaminosa do ser humano, este ficou impedido de ter acesso à presença de Deus devido à sua santidade. Foi mediante a revelação da lei que a humanidade teve um conhecimento mais ampliado acerca da santidade de Deus. Tanto o meio ampliado da santidade de Deus, como da nossa pecaminosidade. Paulo disse que se não fosse
a lei nós não conheceríamos, essa ação pecaminosa dentro de nós. A lei justamente acusou, a lei justamente veio para demonstrar essa manifestação pecaminosa que há nas nossas vidas. Então ela é de um caráter fundamental e ela é a lei que Deus dera a Moisés. O 1:3 diz as exigências da lei. Por exemplo, a lei, ela no tempos de Jesus, no desenvolvimento, os rabinos já tinham descoberto 613 leis, 613 normas para eles viver, sendo 365 negativas, proibitivas, e 248 positivas, liberadas, com sensação de liberdade. Então eles descobriram essas 613 leis. É claro que dentre elas acabava tendo muito conceito. Quer ver um conceito bem claro que dá para a gente entender como que eles iam imprimindo na lei conceito deles? Para a gente poder entender isso aqui, é Mateus com Levítico. Mateus com Levítico nós vamos entender. Cadê? Olha só, Jesus está dizendo assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem disse isso? Isso é um ensinamento rabínico. Então, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então vamos lá, para a gente entender isso aqui, ó. O 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Quem disse isso? Foi Deus? Não. Olha Levítico 19:18. Levítico 19:18. Cadê? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Presta bem atenção. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo. Aqui está dizendo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em lugar nenhum da lei vai estar escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não existe isso. Só que isso aqui já estava sendo ensinado como uma verdade. Assim como vários conceitos que nós temos hoje, que são ensinados como verdade, que foram impostos na Bíblia, uma aplicação exegética, e onde se impõe ao texto aquilo que quer se comunicar e lança para o povo como uma verdade absoluta. Então todo cuidado é pouco, até para a gente interpretar a Bíblia, porque Jesus está aqui repelando os fariseus, os doutores da lei, justamente porque isso eles ensinavam. Então Jesus vem para os seus discípulos e ensina a maneira correta do que a Bíblia diz. É a Bíblia que determina o que a igreja ensina, não a igreja que determina o que a Bíblia ensina. O 2 diz assim: os escribas e a lei. Quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, os copistas. Vamos nós.
Para os hebreus, o escriba era o copista das Sagradas Escrituras e, mais tarde, intérprete da lei. O trabalho dos escribas era considerado muito amplo, importante, e eles eram vistos como professores, como os doutores. Eles tinham um zelo extremo pela palavra de Deus. Um escriba, ele tinha toda uma dedicação para poder fazer a tradução, para poder fazer a cópia. Ele tinha todo um zelo, todo um cuidado para pegar o pergaminho, para pegar o papiro e para pegar o rolo e fazer as cópias das Sagradas Escrituras. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Se você ler sobre os maçoretas, dá uma pesquisada aí, os maçoretas, você vai ter uma ideia do que era ser um escriba, o zelo. Hoje, o zelo com a palavra se perdeu, né? Hoje, o zelo com as escrituras está sendo banalizado e a própria escritura sendo trocado na igreja por data shows, onde a palavra está sendo exposta para poder, numa mensagem subliminar, falar para a igreja que não precisa levar a Bíblia. Quando não se tem o slide lá na frente, tem-se os celulares. E nós vamos gerar a maior geração analfabeta bíblica daqui 10, 15 anos, se Jesus não voltar. Se nós já temos uma igreja que capenga, que sofre de um analfabetismo bíblico, hoje, amanhã, a tendência disso é aumentar. Nota aí que se eu não tiver mais aqui, você vai lembrar do que eu estou falando. Então os escribas, eles eram extremamente zelosos pelas cópias. A diferença entre o escriba e o fariseu. Os escribas e fariseus quase sempre são mencionados um do lado do outro. Geralmente um escriba era um fariseu. Era da escola farisaica. Um ao lado do outro. Mas embora os escribas pertencessem ao grupo dos fariseus, eles não eram os mesmos. As principais diferenças entre escribas e fariseus são as seguintes. Os escribas se encarregavam de redigir documentos importantes. Os fariseus se encarregavam de representar a nação. E eles faziam, na verdade, os fariseus faziam um desfavor à nação. Tinha uma aparência excessiva de santidade, mas viviam longe de Deus. Conheciam a Torá, mas não conhecia o Deus da Torá. Andava com a Torá, mas não andava com Deus da Torá. Amava a Torá, mas não amava o Deus da Torá. Então a gente faz uma pergunta. Pode-se andar com a Bíblia sem andar com Deus? Pode conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus? Pode amar a Bíblia sem amar a Deus? Pode! Pode! Os fariseus faziam tudo isso. Amavam a lei sem amar a Deus. Andavam com a lei sem andar com Deus. Conheciam a lei sem conhecer Deus. Que coisa, hein? É desanimador, que vergonha. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos conhecer a Bíblia e também conhecer o Deus da Bíblia. Me veio um texto aqui que eu quero ler, que é Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35 diz assim, ó. Vamos lá, Gênesis 35.
Bom, Jacó erige um altar em Betel. É pela segunda vez que Jacó está em Betel. Primeiro está no Gênesis 28. Gênesis 28, capítulo 18. E tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mas parece que Jacó se esqueceu disso tudo. E aproximadamente 20 anos após, Jacó volta a erigir um altar em Betel. Se a gente lê aqui Gênesis 35, eu quero ler o 35, 7. Diz assim: ó, e edificou ali um altar, e o lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Olha que coisa interessante isso aqui. Betel, Bet-El, casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. Capítulo 28 de Gênesis, Jacó fala da casa de Deus. Aqui, no verso 7 do 35, Jacó fala de El Betel. Ó, El, Deus. Bet, casa. E El, Deus. Jacó agora está falando de o Deus da casa de Deus. Não basta somente conhecer a casa de Deus. É preciso conhecer o Deus da casa. Não basta somente frequentar a casa de Deus. É preciso conhecer o Deus da casa a qual frequentamos. Jacó caiu na real, acordou e se despertou. E agora ele falou assim: eu preciso conhecer o Deus da casa de Deus. Só a casa de Deus não basta. Que coisa séria, né? Vamos lá. Os escribas e a interpretação da lei. William Barclay informa que os escribas já estavam em evidência desde o retorno do cativeiro. Eles durante muitas gerações transmitiram a lei de maneira oral, e esta foi conservada de geração a geração de escribas. Para o judeu ortodoxo dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas. E eles acabaram criando com isso tudo um peso muito grande, um fardo muito pesado. Eles impunham sobre as pessoas coisa que eles mesmos não moviam. E aí Jesus chega a dizer no capítulo 23 de Mateus que era para até fazer o que eles falavam, mas não fazer o que eles faziam. Olha, a verdade na boca de um mentiroso. Quando há uma distância entre o ensino e a prática, primeiro a gente deve encarnar e praticar a palavra, e depois a gente vai ensinar e pregar essa palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude nesse empreendimento. Jesus Cristo, o cumprimento da lei. A fé cristã era nos primeiros anos da igreja percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Jesus veio anular a lei? Não. Em vez de eliminar o que Deus havia revelado sobre sua vontade para seu povo, nas escrituras hebraicas, o propósito de Jesus era
propósito de Jesus para o seu ministério terreno é resumido na fórmula: eu vim para cumpri-los. A ideia de cumprimento vai além da obediência, ou seja, guardar a lei, embora inclua, indica que Jesus não só cumpre certas funções antecipadas, mas também que sua interpretação das Escrituras era completa e esclarece o propósito de Deus por meio da lei. Que bom que nessas circunstâncias gloriosas Jesus veio para materializar essa lei na sua pessoa e ensinar que os conceitos farisaicos estavam totalmente divorciados de Deus. Então ele vem trazendo, e muitos conceitos que ele usa da lei também ainda eram conceitos ensinados, sintetizados pelos escribas. Jesus também usou muito dos conceitos que os escribas resumiam em relação à lei, à palavra de Deus. Então ele veio cumprir, ele não veio anular. Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Jesus afirma que enquanto o céu e a terra existirem, nenhum jota, nenhum tio passará da lei. Então nós temos aí dois conceitos. O jota, que é o iota, e o tio, que é um sinalzinho, um jota, um iota. O tio, que é a queraia, um sinalzinho até sem som vocálico. Jesus falou que nos mínimos detalhes a lei se cumprirá. Então é importante a gente atentar para isso, porque a lei iria se cumprir com toda a riqueza de detalhe, com toda a precisão. Jesus disse em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso a gente tem que crer piamente. A palavra de Deus não há de passar. Então Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá categoricamente. E a justiça do reino. Os escribas e fariseus eram considerados os mais piedosos de todos os partidos políticos religiosos, devido ao seu rigoroso estudo e ensino da lei. Eram as pessoas mais importantes na sociedade judaica, portanto Jesus estava dizendo que a nossa justiça não exceder a deles. Qual tipo de justiça que o Senhor requer de seus servos? A que vem do coração e não a de atos exteriores. Bom, a gente lê Mateus capítulo 5, versículo 12, diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras, elas têm uma única função: glorificar a Deus. Se as nossas boas obras estiver glorificando a nós, ovacionando a nós, tem alguma coisa errada com esse conceito de boas obras que nós estamos fazendo. Então vamos fazer a obra de Deus, para que as nossas boas ações seja instrumento para glorificá-lo, para que os homens glorifiquem a Deus por meio da nossa vida. Salmo 115 diz o salmista: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, oh glória. Então a justiça do reino. A grande bênção da graça divina é que através do Espírito Santo o Senhor coloca a sua lei no nosso coração. Somente aquele que experimenta o novo nascimento pelo Espírito Santo tem condições de cumprir
tal ordenança. Que o Senhor nos ajude a cumprir essas ordenanças, que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê essas condições de estarmos dentro do padrão da palavra do Senhor. Que a palavra seja o nosso norte, o nosso rumo, o nosso alimento, seja o nosso guia. Tá bom, professor? Conclusão. Cristo cumpriu o que nenhum outro homem poderia cumprir. Nele fomos justificados, não por obras, mas por seus méritos. Aquilo que era impossível ao homem, agora se tornou possível na pessoa de Cristo. Glória a Cristo. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma aula. É um prazer sempre poder estar aqui com você. Se você não for inscrito, não deixe de se inscrever. Larga o dedo, aciona o sininho, deixe o seu comentário, compartilha. Seja a bênção. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, te usar poderosamente, que o Espírito Santo possa te encher e te capacitar cada vez mais. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá, hein?